Salve, salve, rapaziada. Boa tarde a todos. Quarta-feira de decisão na Libertadores da América. Internacional e Fluminense duelam hoje no Gigante da Beira-Rio às 9h30 da noite para saber quem será o primeiro finalista da Libertadores da América. Depois de um 2-2 no Maracanã, tudo está em aberto e restam 90 minutos para sabermos quem chegará na final. Grande sonho, o Inter em busca do tricampeonato e o Fluminense em busca de um título inédito. Antes de mais nada, deixa eu tirar isso daqui, carrinho do meu filho. E outro recado, se inscreva no canal, curta o conteúdo, tá bom? Fortaleça o trabalho e o projeto do R-City que está em amplo crescimento. Muito obrigado a todos aí da audiência e quem é novo no canal, se inscreva e fortaleça. Fluminense, para quem não lembra, para quem não acompanhou, jogou o segundo tempo inteiro com 1 a menos no Rio de Janeiro. Samuel Xavier foi expulso e o Fluminense vencia nesse momento. Depois da expulsão do Samuel Xavier, o Inter virou a partida, marcou com Hugo Malho e com Alan Patrick, e o Fluminense teve que ir buscar o empate com ele, sempre ele, Germancano. Germancano, autor dos 2 gols na partida de ida. Então, no fim das contas, o resultado acabou sendo benéfico para o Fluminense, jogando um tempo inteiro com 1 a menos, um empate, o prejuízo foi até menor, até lembrando que o Fluminense foi buscar um empate quando estava com 1 a menos, então a situação do Fluminense acabou sendo um pouquinho melhor, o prejuízo foi menor. Agora o problema é decidir longe de casa uma vaga na final da Libertadores. Além da ausência do Samuel Xavier, o Fernando Diniz, tudo indica que mudará o esquema tático do Fluminense. John Kennedy vai para o banco e o Alexander vai para o meio de campo. O Fernando Diniz vai optar por povoar o meio de campo no jogo fora de casa e vai perder um pouquinho da força ofensiva sem o John Kennedy. Na Libertadores de 2023, o Fluminense jogou 11 partidas, tem 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Fora de casa, que é o que vai acontecer hoje, o Fluminense jogou 5 partidas, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2 jogos. Já o Internacional tem as mesmas 11 partidas, obviamente, são 6 vitórias, 4 empates e apenas 1 derrota. Campanha um pouquinho melhor que a do Fluminense. Jogando em casa, o Internacional está invicto. Olha a pedreira, né, que o Fluminense vai encarar hoje. São 4 vitórias e 1 empate apenas. Fluminense e Inter já se enfrentaram em oitavas de final de Libertadores no ano de 2012 e na oportunidade quem garantiu a classificação foi o Fluminense. As equipes empataram por 0-0 lá no Beira-Rio e no Rio de Janeiro o Fluminense venceu por 2-1. Na oportunidade, Leandro Eusébio e Fred marcaram para o Inter, para o Fluminense, e o Internacional, aliás, diminuiu com Leandro Damião, mas não foi o suficiente, e o Inter garantiu a classificação para as quartas de final. Já no retrospecto geral, vantagem do Inter, 31 vitórias, 23 empates e 22 vitórias do Flu em 76 partidas disputadas. Uma final das equipes foi no ano de 1992. Inter e Fluminense decidiram a Copa do Brasil e o Inter foi campeão. Então, na Libertadores de 2012, o Inter garantiu classificação, o Flu garantiu classificação, e em 92, o Internacional foi campeão da Copa do Brasil sobre o Fluminense, contra o Fluminense. Venceu por 2-1 no Rio de Janeiro, e o Inter venceu por 1-0 em casa e garantiu o título pelo gol marcado fora de casa. Diferente do Fluminense, que a gente citou, que vai ter essa mudança muito provável da saída do John Kennedy e a entrada do Alexander, o Inter não vai mudar a equipe que foi a campo no Rio de Janeiro. Provável Inter é com Rocher, Hugo Malho, Vitão, Mercado e René. Charles Arangues, Johnny, Maurício, Alan Patrick e Wanderson. E Ener Valencia, o centroavante do Internacional, artilheiro colorado. Pelo lado do Fluminense,
Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo. André, Alexander e Ganso. John Arias, Cano e Keno formam o trio de ataque do tricolor das Laranjeiras. Um jogo difícil, um jogo complicado. A partida de ida mostrou que as duas equipes estão bem entrosadas, são equipes bem treinadas pelos seus treinadores. O Internacional mostra que tem seu lado esquerdo defensivo com algumas falhas, assim como o Fluminense mostra que tem fragilidades no lado direito da sua defesa, principalmente sem o Samuel Xavier no jogo de hoje. Guga provavelmente será o titular, é um cara que na marcação ele não passa tanta segurança, então creio que esses sejam os pontos fracos, tanto de Inter quanto do Fluminense. Acho que são os pontos que as equipes podem explorar. O Fluminense pode explorar muito bem o lado esquerdo da defesa do Inter, e o Internacional pode explorar muito bem o lado direito da defesa do Flu. Então é um jogo que tem tudo para ser aberto, até porque o empate não resolve a vida de ninguém, qualquer empate leva a partida para as penalidades. Porém, o Inter é muito forte jogando no Beira-Rio. Mais de 50 mil torcedores irão acompanhar essa semifinal. Faz diferença, na minha opinião, faz diferença, assim como tudo indicava que faria diferença para o Fluminense no Maracanã. A expulsão do Samuel Xavier acabou colocando tudo a perder, tudo abaixo a estratégia do Fernando Diniz. No fim das contas, o Fluminense acabou empatando, saiu no lucro, mas perdeu uma grande oportunidade de vencer e ir com um resultado mais confortável para o Beira-Rio. Devido a esse resultado não tão positivo jogando no Rio, perdendo um jogador importante, que é o caso do Samuel Xavier, eu acho que o Inter é favorito para o confronto de hoje. Acho que o Inter vai levar a vaga para a final e vai seguir vivo na luta pelo tricampeonato da Libertadores, mais uma equipe brasileira que pode chegar ao tri. Na minha opinião, o Inter é favorito, mostrou durante toda essa Libertadores o quanto é forte jogando no Beira-Rio. O Inter oscilou em alguns momentos nessa Libertadores, mas dentro do Beira-Rio, o Inter sempre se sobressaiu. A força da sua casa sempre fez muita diferença. Eu acho que num jogo desse tamanho, um jogo dessa importância, além do foco dos jogadores que vai estar ali para passe de 2 metros, os jogadores vão estar extremamente focados. O calor da torcida, a pressão da torcida colorada fará toda a diferença. E eu acho que o Inter vence por 2-0 o confronto de hoje. Qual que é a sua opinião? Comente aqui, eu quero saber a sua opinião. Tá entregue mais um rapidinho do R-City falando sobre o primeiro jogo da semifinal da Liberta. Internacional e Fluminense se enfrentam às 9h30 da noite no Beira-Rio. Curta o conteúdo, se inscreva no canal e fortaleça o projeto do R-City. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tamo junto!